de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2026. Convidamos a compor a mesa o vereador Anderson Pipico, o vereador Binho Guimarães, o subsecretário de Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Tiago Leão, e a subsecretária de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ana Carolina. Bom, olá, boa noite a todos e todas. Vamos dar início à segunda audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2026. Quero, para dar início, passar a palavra aqui para a sua saudação inicial, nosso vereador Binho Guimarães. Líder de governo aqui na casa, grande figura, pessoa que tem conduzido com maestria as orientações do governo e o debate político aqui nessa casa. Boa noite, vereador Pipico. Obrigado pela generosidade das palavras. Quero cumprimentar aqui os subsecretários Tiago e Ana Carolina, cumprimentar toda a equipe da CEPLAG, os demais mandatos aqui que se fazem representados na noite de hoje, dizer que a Câmara tem se debruçado exaustivamente sobre as peças orçamentárias. O vereador Pipico tem feito uma excelente condução na presidência da Comissão de Orçamento. O PPA acabou de ser aprovado, um debate onde o espírito republicano e o Estado Democrático de Direito se fizeram presentes, com a aprovação de emendas orçamentárias por todos os mandatos que apresentaram emendas, inclusive vereadores que fazem oposição ao governo. Então, isso revela a forma democrática como têm sido conduzidos os trabalhos aqui na Câmara, em especial pela presidência da Câmara, pela presidência da Comissão de Orçamento e pela liderança de governo. Então, acredito que essa construção da Lei Orçamentária Anual não será diferente. A gente é um exemplo hoje, Niterói é um exemplo hoje para o Brasil, em termos de planejamento, de gestão fiscal. Então, é essa qualidade no planejamento de Niterói que garante os investimentos e as políticas públicas que transformam a cidade. Então, estou muito feliz de estar participando, vereador Pipico, como líder de governo dessa audiência pública. É a minha primeira audiência pública da Lua como líder de governo. Então, a CEPLAG, enfim, todos os órgãos de governo envolvidos podem contar conosco, assim como a presidência da Comissão de Orçamento, da qual faço parte também, vereador Pipico. Muito obrigado. Obrigado, vereador Binho. Quero aqui registrar a presença dos mandatos do vereador Michel Saad, do mandato do vereador Emanuel Rocha, do mandato do vereador Alan Lira. Vou passar aqui para a saudação inicial da nossa subsecretária, Ana Carolina. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez para a discussão desse instrumento importante, que é a Lei Orçamentária Anual. Agradecer a todos os vereadores, em nome do vereador Pipico e do vereador Binho, a parceria para a construção desses instrumentos de planejamento e orçamento tão importantes. E, de fato, Niterói é a referência no planejamento. A gente troca muito com outras cidades, municípios que bebem muito da fonte de Niterói, e é muito importante contar com a participação popular e de todos os vereadores nessa construção. Obrigada. Obrigada, subsecretária. Transmita, por favor, a secretária Isadora também um abraço. E agora eu vou passar para a saudação inicial do Tiago, do subsecretário Tiago Leão, e logo em seguida ele já faz a exposição da Lua e já está aberta as inscrições para quem quer fazer as suas intervenções na fala do Tiago. Obrigado, Tiago. Muito obrigado, vereador Pipico. Agradecer na sua presença e também o vereador Binho,
aos esforços da Comissão de Orçamento. Na verdade, até lembrar que nós realizamos nessa casa, na semana passada, uma oficina junto com as equipes dos parlamentares para auxiliar e facilitar também, durante todo o processo de apreciação da lei orçamentária, da confecção de emendas. Eu acho que foi muito proveitoso, já foi uma experiência muito positiva em anos anteriores, esse ano também com o PPA, e novamente agora com a lei orçamentária. Agradecer a presença dos meus colegas de prefeitura, tanto das demais equipes, como da Subsecretaria de Planejamento, que nos apoiam, como dos membros da Subsecretaria de Orçamento, que se empenharam na construção dessa lei orçamentária. Desejar uma boa noite, agradecer a presença dos representantes dos mandatos, assim como dos vereadores presentes, ou que nos acompanham, e dos membros da população civil como um todo, se fazendo presentes para acompanhar a construção da lei orçamentária para o próximo ano e trazer também as suas demandas, né? Eu sou o Thiago Leão, sou analista de políticas públicas, servidor de carreira da Prefeitura daqui de Niterói, estou como subsecretário de Orçamento. Estamos agora na segunda audiência da lei orçamentária para 2026, então, também sem delongas, seguir para a apresentação. Pode abrir a apresentação, por favor? Pode seguir para o próximo slide. A quem não tiver ainda acesso, vocês podem acessar por meio do QR Code a documentação, tanto o livro da Lua quanto os anexos, ou por meio da página da transparência da CEPLAG. Todos os documentos se encontram dentro da aba de Planejamento e Orçamento. Pode seguir, por favor. Pode pular isso também. Sem me estender muito, até porque entramos com um pouco mais de detalhe, com calma, na primeira audiência, mas vale sempre retornar. O orçamento público, né, não apenas a lei orçamentária, é um instrumento, é uma ferramenta, tanto de planejamento quanto de gestão, né? É por meio dele que o Estado consegue fazer uma alocação de recursos, preferencialmente eficiente, para atender às necessidades da sociedade, executar as políticas públicas e fazer a prestação de serviços. A lei orçamentária, mais do que mera exigência e instrumento legal, ela é uma ferramenta para que você possa ter uma priorização de políticas, um reconhecimento de necessidades e uma alocação eficiente e transparente de recursos para atender à necessidade de todo o conjunto da sociedade. Pode seguir, por favor? As leis orçamentárias, aí em todos os aspectos e níveis, elas se dão por meio do que é chamado de ciclo orçamentário, primeiramente com a construção interna ao Poder Executivo, uma vez já identificadas as prioridades, que sejam elencadas as priorizações em termos de alocação de recursos, em termos de políticas públicas, com maior ou menor participação da sociedade. Feita a construção formal da lei, passa-se a etapa de aprovação, onde esse instrumento ele vem ao conhecimento do Legislativo para um debate mais aberto com a sociedade como um todo, para que sejam feitos os devidos ajustes, né, por meio das emendas ou de outros instrumentos de participação. Uma vez aprovado e já iniciado o período de execução, de realização da lei orçamentária, nós temos o período de execução, onde é, de fato, executada a política pública, onde ela é colocada à prova. Por fim, temos a etapa de controle, que, na verdade, não é uma etapa que finaliza, uma etapa que permeia todas as demais, por onde não só é feito todo um controle de legalidade, de conformidade, de instrumentalização, mas também uma avaliação da eficiência da própria construção, da própria eficiência na alocação, na validade das entregas, assim como na efetividade do uso do gasto público. Pode seguir, por favor? Os instrumentos formais de gestão, como legalmente previstos, são 3. Nós temos o plano plurianual, que é considerado um instrumento de médio prazo. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um instrumento de curto prazo, e a Lei Orçamentária Anual. Pode seguir, por favor, e eu entro em maiores detalhes. A integração desses instrumentos, em Niterói, é um caso particular, que nós temos mais do que meramente os 3 constitucionalmente previstos, da seguinte forma: nós temos o que é considerado um plano estratégico de longo prazo, né, que vem no formato do Niterói que queremos, inicialmente 2013 e 2033, agora em atualização para 2050,
e já sendo incorporado por outras entidades da federação. A proposta de um plano de longo prazo é fornecer uma visão de futuro, né? No caso, uma visão de futuro para o município de Niterói, que se estenda para além dos limites de qualquer governo. A proposta, então, é não meramente o que se propõe um governo a fazer, mas o que a cidade enxerga como uma necessidade e como um objetivo de longo prazo para si mesmo. Temos, então, o Plano Plurianual, PPA, que é, na prática, uma instrumentalização de um plano de governo. Uma vez eleito, o governo, no seu primeiro exercício, formaliza o PPA, que passa a valer a partir do segundo ano e, por 4 anos, dura até o primeiro ano do mandato subsequente, trazendo uma proposta ampla do que se pretende realizar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, realiza um recorte anual desse planejamento, atualizando também, conforme vai se podendo ou não executar de forma mais rápida ou de forma mais dilatada o PPA, e trazendo também, por causa de alguns buracos legislativos que nós temos a nível nacional, diversos regramentos que orientam a execução da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é, nesse sentido, o orçamento propriamente dito, o orçamento por excelência, onde você tem uma estimativa, de fato, das receitas a serem arrecadadas, e com essa estimativa permite-se a fixação das despesas que serão realizadas. Para além do seu planejamento, você, então, confrontando com a realidade da arrecadação, pode priorizar quais serão as políticas e as entregas factíveis para o próximo exercício. Para além disso, Niterói tem, na figura do plano de metas, um instrumento gerencial, também de curto prazo, ele acompanha a execução da LOA, para que você possa dar a necessária prioridade para as entregas consideradas, não necessariamente mais importantes, mas que requerem um acompanhamento mais próximo. Pode seguir, por favor? Trazendo, então, em números, a lei orçamentária anual para o próximo exercício, nós temos uma proposta inicial de 6,7, quase 6,8 bilhões para o orçamento 2026, distribuídos em 2,7 para pessoal em cargos, 88 milhões em juros e encargos da dívida, 2,3 bi para outras despesas correntes, aqui abarcados contratos de serviço, compra de materiais, transferências de renda, investimentos em 650 milhões, 221 milhões em inversões financeiras, que também podem ser entendidos como investimentos, aportes, 88 milhões em amortização da dívida e 600 milhões em reservas. Essas reservas se distribuem, sendo 53 milhões para a reserva de contingência, 250 milhões para a reserva legal para o regime de previdência, 206 milhões também para a reserva legal do Fundo de Equalização e 89 milhões para o Fundo de Oscilação de Riscos. Pode seguir, por favor? O histórico do orçamento nos últimos anos, de 2019 para cá, apresenta um crescimento médio de 11,2% ao ano, sendo que do exercício corrente para o próximo temos um crescimento de 12,9%. Pode seguir, por favor? O qual, em termos setoriais, representa um crescimento médio de 10,2%, o orçamento da saúde, com a previsão de 1,1 bi inicial para o próximo exercício. Esse orçamento destinado a diversos programas e operacionalizações, como a manutenção da própria rede hospitalar, de urgência e emergência, dos serviços de especialidade, como as policlínicas, das atividades do SAMU e do Programa Médico de Família. Pode seguir. Dentro do recorte da educação, temos um crescimento de 11,1% nesse mesmo período, alcançando 943 milhões para o próximo exercício, e permitindo custear diversos programas, como o Programa Criança na Creche, o Programa de Transporte Escolar, o Programa de Alimentação Escolar e também a própria manutenção das unidades de ensino fundamental e infantil. Dentro da área de proteção social, temos uma evolução de 36,6% nesse período amplo, incluindo aqui a criação do Moeda Social Araribóia, alcançando 335 milhões iniciais para o orçamento 2026. Custeando, então, como eu mencionei, o Programa Moeda Social Araribóia, os bancos comunitários, os restaurantes populares, outros benefícios eventuais e políticas direcionadas a grupos como projeto de ginástica nas praças, principalmente para a população idosa,
e programas de promoção da garantia do direito do adolescente. Dentro do recorte Niterói, a área vibrante e atraente, que inclui alguns setores diferentes da prefeitura, tanto de meio ambiente como de cultura. Nós temos um crescimento médio no período de 16,7%, alcançando 164 milhões no próximo exercício. E abarcando programas e iniciativas, como o Jovem Aprendiz, o Niterói Esporte e Cidadania, a implantação e manutenção de áreas de vegetação e programas de defesa civil e resiliência climática. Dentro do recorte de ordem pública e mobilidade urbana, o qual conta não só com projetos e programas continuados, como também com investimentos em infraestrutura, nós temos um crescimento no período de 5,6%, principalmente pela manutenção anual de um orçamento de investimentos na casa dentro dos 400 milhões iniciais, chegando a 793 na proposta para o orçamento 2026. Aqui, então, como eu mencionei, encontram-se diversos investimentos em infraestrutura, como drenagem e esgoto, intervenções em áreas de risco, também custeios, como a manutenção da sinalização viária e do próprio sistema viário, e projetos como programas de mobilidade urbana. Por fim, trazendo o recorte de habitação e moradia, nós temos um crescimento de 54% no período, principalmente impulsionado pelos exercícios 24 e agora pelo exercício 26, alcançando 170 milhões iniciais. Passa aqui, por favor. Principalmente impulsionado como mencionamos na última audiência, pelo programa Vida Nova no Morro, por projetos habitacionais de moradia digna e também pelo aumento do orçamento para ações de regularização fundiária. Então, finalizando, aproveito novamente para agradecer a oportunidade dada pelo prefeito Rodrigo Neves e pela secretária Isadora Modesto, acrescentar um agradecimento especial à equipe do Departamento de Planejamento Orçamentário, com a diretora Carolina Ribeiro e o assessor Marcos Paulo, assim como mais diretorias dentro da Subsecretaria de Orçamento, que apoiam tanto na execução quanto na realização da LOA, na presença em nome das diretoras, a Isabela, a Cecília e a Nádia, assim como a toda a equipe também da CEPLAG. Muito obrigado. Obrigado, subsecretário Tiago. Quero registrar aqui a presença do mandato do vereador Daniel Marques, também do mandato da vereadora Fernanda Lobac. E passar a palavra para a Cecília, representante do mandato do vereador Alan Lira. Todo o seu microfone, Cecília. Boa noite a todos, né? Todo mundo já se conhece, a gente está quase íntimo aqui, né? Galera da CEPLAG e tal. Represento o mandato do vereador, como vocês já sabem. E assim, Tiago, você falou uma frase que para mim foi muito importante. Alocação eficiente e transparência de recursos, né? Dito isso, ano passado, quando se pediu, né, a subvenção para ajudar aí, né, o valor para se ajudar na questão da falta de crianças na escola, veio uma mensagem para casa, assim como esse ano, no mesmo quantitativo de vagas, 1.400 vagas para crianças na escola parceira, tanto em 2024 quanto em 2025. Aí você tinha me dito na audiência passada que havia essa previsão de construção, de alocação, né, de aumento de vagas para essas crianças já dentro da própria rede, uma vez que não haveria a construção prevista de novas creches. A gente teve um aumento de crianças indo para a rede municipal, ou isso é só uma previsão do programa Escola Parceira, que veio exatamente com a mesma quantidade de vagas, como eu já disse, né, para esse ano? E por que eu estou falando isso? Porque a gente teve uma discussão muito acalorada aqui na casa com relação a esse programa. Não que ele não seja bom, ele é, como o próprio vereador Binho falou, um antitérmico, ele não é a solução. E a gente precisa de uma solução concreta para aquelas mães que precisam trabalhar e deixar seus filhos, né, nas creches e tudo mais. Quando a gente fala de cidades pequenas, com orçamentos pequenos, a gente até releva algumas coisas, mas a gente acabou de ver ali no slide um superávit, né, um aumento de 12,9% no orçamento, né, que você botou ali no slide para a gente. Então, isso chama a minha atenção. Por quê? Porque o projeto Vida Nova no Morro, como a gente tinha falado daquela outra vez,
vai vir com recursos da cidade, mas a maioria dos recursos aportados serão do BID, né, do empréstimo. Então, eu não consegui ainda identificar dentro da Peloa algo que seja grandioso para a cidade e que realmente cause impacto e que faça jus a esse valor que a gente tem de aumento dentro do orçamento, né? A construção, uma obra grande, né? Sei que tem a previsão aí da obra do Caio Martins, mas ainda é só um conjunto de ideias que está sendo construídas. E eu queria saber se há alguma previsão direta desses recursos que a gente vai ter aí do orçamento do ano passado para cá. Tá bem? Obrigada. Obrigada, Cecília. Mais algum inscrito? Tem alguém online? Tem alguém inscrito online? Tá bom, então eu devolvo para o Tiago responder a Cecília. Só para tentar também fazer um certo esclarecimento, o crescimento do orçamento que nós temos, ele não é um orçamento derivado de um superávit, né? Na verdade, você tem uma previsão de um aumento da arrecadação, só que aí também é importante ver que nós temos uma previsão do aumento da arrecadação de forma ampla. O que eu quero dizer com isso? Se nós formos comparar a arrecadação de royalties prevista para 2025, previsão para 2026, você não tem um aumento. Você acaba tendo um aumento nos recursos próprios, a Secretaria de Fazenda tem conseguido bons resultados, mas você aí também tem que considerar que parte do aumento no orçamento é justamente por causa da operação de crédito. Você tem alguns aumentos derivados, por exemplo, conseguimos uma maior transferência de recursos do SUS para Niterói. Então, você consegue também fazer um incremento para além do que seria só a arrecadação própria. E, inclusive, por causa das operações de crédito, muitas delas envolvem recursos intra-orçamentários, também tem que levar em consideração que cada recurso que é alocado, que tem como contrapartida uma despesa intra-orçamentária, você acaba dobrando dentro do orçamento. Então, também tem que fazer essa distinção dentro das fontes. Claro que, na verdade, independentemente disso, você tem um crescimento do período, tanto que você observa dentro de todos os setores, você tem uma maior alocação. Particularmente dentro da educação, você tem um crescimento também. O que eu cheguei a mencionar na outra vez é que nós não tínhamos chegado, pelo menos, uma previsão de construção, no sentido que você tinha falado, mas, de fato, você tem uma alocação que tem a previsão do total atendimento. Não consigo te precisar se a quantidade de crianças atendidas pela rede municipal e pelos parceiros do programa Criança na Creche, você tem um aumento, uma diminuição proporcional, inclusive, porque muitas das crianças também vão sair da idade de creche, seguem para a rede, outras entram. Eu vou verificar junto com a Secretaria de Educação se eles conseguem me passar esses dados, que de repente já consigo trazer no próximo. Tá? Fiquei devendo algum ponto, aproveitar também que, já que só teve uma pergunta, alguma coisa você gostaria que eu acrescentasse ou já atende a princípio? Beleza. Bom, obrigado, Tiago. Eu passo aqui para o vereador Vinho, quer fazer alguma intervenção? Vou fazer as considerações finais. Então, passo para o vereador Vinho fazer as suas considerações finais. E aproveita e faz a intervenção. Quero só reiterar aqui 2 pontos. O primeiro, novamente aqui me dirigir a todos os mandatos que estão presentes, de forma presencial ou remota, para reforçar algo que eu falei na votação do PPA, vereador Pipico. A importância de haver um cumprimento integral àquilo que a gente estabelece como forma de se apresentarem as emendas. A CEPLAG tem feito um trabalho importante aqui de esclarecimento aos mandatos daquilo que é o tecnicamente perfeito de ser feito. No PPA, a Comissão de Orçamento, junto com a liderança de governo, foram, em boa medida, permissivos, farei uso dessa palavra, com muitos mandatos, com a maioria. Então, a gente tem buscado, através das oficinas, fazer com que haja o aproveitamento de tudo aquilo que os mandatos, que os vereadores julgam importante para o orçamento da cidade. Mas isso deve respeitar o que é tecnicamente adequado. Então, eu queria fazer essa menção. O prazo para a apresentação das emendas se iniciou no dia de hoje. No PPA, nós tivemos mais de 700 emendas. A gente acredita que tenha
alguma contribuição semelhante, né, na LOA, para que a gente tenha a votação finalmente no dia 11 de dezembro. Né, e tanto eu quanto o vereador Pipico e o presidente Cal e as lideranças aqui da casa estamos muito empenhados em cumprir esse calendário. O segundo ponto que eu queria fazer aqui um breve comentário na fala do subsecretário Tiago, que é o trabalho de recuperação fiscal que vem sendo feito em conjunto pela Procuradoria do Município e a Secretaria de Fazenda. Por provocação do nosso mandato, a gente conseguiu, vereador Pipico, que houvesse a abertura de um edital para recuperação de crédito no setor da educação privada aqui da cidade. Então, isso foi muito importante. Várias escolas, né, instituições de ensino estão se regularizando. Permite que essas instituições, por exemplo, façam a adesão ao programa Escola Parceira e que, consequentemente, o município recupere créditos. A gente tem uma iniciativa semelhante também aqui na Câmara de Vereadores em tramitação, que é a recuperação fiscal do setor naval, que é um setor fundamental, estratégico para a economia da cidade de Niterói. Então, eu vejo também esse cuidado. Muito se diz que Niterói é rica porque tem royalty de petróleo, mas se você não utiliza bem os royalties de petróleo, você não tem fundo de equalização de receita, você não tem previdência municipal superavitária, você não tem investimentos importantes, estratégicos, você não consegue captar recursos, né, com BID, com CAF. Então, eu vejo muita responsabilidade. É verdade que a nossa cidade tem uma arrecadação significativa, mas fato é que também há a preocupação da gestão, né, em buscar novos recursos, em ter, por exemplo, um trabalho mais diligente no que diz respeito aos repasses do ICMS, né, de acompanhar, de verificar se realmente aquilo que está sendo arrecadado aqui do percentual de ICMS está indo para os cofres municipais. Afinal de contas, talvez os senhores e senhoras não saibam, Niterói arrecada 400 milhões de IPTU e 800 milhões o Estado arrecada aqui na nossa cidade de ICMS. Então, o Estado arrecada o dobro do que a gente arrecada com IPTU, mas a gente precisa falar isso porque o ICMS, ninguém recebe carnê de ICMS para pagar, né? O IPTU a gente recebe, inclusive a Secretaria de Fazenda já está enviando, mas o ICMS a gente paga sem sentir. Mas o Estado arrecada muito aqui na cidade de Niterói, e aí fica o questionamento, né? Eu acho que o Estado deveria investir um pouco mais em Niterói. Mas não quero entrar nesse debate aqui, né? Não é o momento. Só queria parabenizar o trabalho técnico, o trabalho bastante assertivo que é desenvolvido por esses órgãos que não aparecem tanto, né? E eu faço questão de citar a CEPLAG, a Fazenda, a Procuradoria, a Controladoria do Município, a Secretaria de Administração, nosso Instituto de Previdência, porque é esse trabalho em conjunto, esse trabalho de bastidores que lastreia termos um governo tão realizador. Então, novamente, parabenizar a todos, parabenizar os mandatos presentes e aqui, especialmente, meu querido amigo vereador Pipico, né, que em mais uma audiência pública mostra o seu compromisso com a presidência da Comissão de Orçamento. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Binho. Vou passar aqui para as considerações finais da subsecretária Ana Carolina. Agradecer novamente a presença de todos, reforçar, né, o que o Tiago já falou, a CEPLAG à disposição de todos os gabinetes e também de toda a população que tiver alguma dúvida, e reforçar nosso compromisso e responsabilidade com o planejamento e orçamento da cidade. Obrigada. Obrigado, subsecretária. Agora, o Tiago Leão, subsecretário, fazer suas considerações finais. Acho que não teria muito a acrescentar. Faço minhas palavras de todos, na verdade. Agradeço a presença de todos. Espero vê-los e outras pessoas também na última audiência. Eu considero que esse tem sido um processo bem proveitoso, principalmente na nossa interlocução com a Câmara, que tem sido talvez ímpar dentro da minha experiência dentro da Prefeitura.
e desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Tiago. Eu queria, só antes de encerrar, falar da minha satisfação, né, em poder estar conduzindo esse processo. É o primeiro ano que eu presido a Comissão de Orçamento e Finanças e foi uma responsabilidade, um desafio muito grande quando a gente assumiu isso no início do ano, mas graças a todo o suporte que o nosso gabinete vem dando, e aqui eu quero registrar na figura do Renato Lutherbach, todos os nossos... Daqui a pouco o Renato vai virar candidato, já fiquei preocupado. Quero registrar na figura do Renato aqui agradecimento a todo o meu gabinete, quero agradecer a presença de todos os gabinetes e dizer que hoje, no dia 17, o sistema foi aberto para a apresentação das emendas, né? Já tem 57 emendas registradas no sistema, vai ficar aberto até dia 1/12, e a previsão de votação em segunda no dia 11. Então, a gente tem do dia 1 ao dia 11 um período de exercício, de diálogo, de entendimento, da mesma forma como a gente fez no PPA, que o vereador Binho conduziu com maestria nessa relação, né, da Câmara com o governo. Isso é importante, isso é fundamental, isso não é rebaixamento da casa, pelo contrário, isso é entendimento, porque com isso a gente conseguiu aprovar um número importante de emendas do PPA, e eu tenho certeza que com esse diálogo e esse entendimento conduzido pelo vereador Binho, o nosso presidente Cal, junto com a gente na Comissão de Orçamento, a gente também vai conseguir, na LOA, avançar bastante. Mas, até a próxima reunião, na quinta-feira que vem, dia 27, às 18 horas. Obrigado.